Bem-vindo à série de tutoriais do Caseboard 8. Eu sou o Lucas Gregato, analista do Forsec Global, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o explorador Caseboard. Então, dentro do Caseboard, por meio das ferramentas de análise e as ferramentas de configuração, você pode salvar os arquivos das análises que são feitas. Então, algum diagrama, algum mapa, gráfico, configurações das bases integradas, pesquisas no banco de dados, tudo isso podem ser salvos como arquivos. E a ferramenta do explorador Caseboard tem o objetivo de gerenciar todos esses arquivos que são gerados por meio das ferramentas. Então, aqui dentro da ferramenta do explorador Caseboard, você pode criar várias estruturas de pastas, né? Então, os primeiros níveis que nós temos aqui são os meus arquivos, né? Os arquivos que são gerados por meio do meu usuário dentro do Caseboard. E aí eu posso criar pastas e subpastas, né? Adicionar esses arquivos dentro de cada uma dessas pastas que são criadas. E aí eu tenho os arquivos públicos, né, que são os arquivos que estão disponíveis ali na minha rede de compartilhamento de dados dentro do Caseboard. Então, todo esse gerenciamento, né, de criação das pastas, os arquivos, a publicação desses arquivos dentro do banco de dados do Caseboard são gerenciados, né, por meio aqui desses botões em cima. Então, eu tenho ali a criação de nova pasta, copiar a pasta, colar, recortar, excluir. Os mesmos tipos de configuração eu tenho para os arquivos e tenho as opções aqui de tornar o arquivo público, não editável ou como privado. Então, quando eu faço a criação de um arquivo por meio de uma ferramenta, né, como por exemplo aqui eu tenho arquivos da análise de vínculos, dentro aqui do arquivo, né, na linha do arquivo, eu tenho se ele é um arquivo público e editável. Tenho ali a data de criação e a data da última alteração desse arquivo. Então, quando eu torno esse arquivo público, todos os usuários do Caseboard vão poder ter acesso a esse diagrama, né? Então, criei um diagrama de um caso, quero compartilhar esse diagrama com um colega meu de trabalho, eu posso salvar ele aqui por meio do explorador Caseboard e tornar ele como público. Se eu quero que esse arquivo, né, seja apenas para minha visualização, né, tem ali alguma informação sigilosa, eu deixo ele como privado. E aí somente o meu usuário vai ter acesso a esse arquivo que está salvo aqui no explorador Caseboard. Então agora eu vou demonstrar aqui como é que eu faço para salvar, né, um arquivo lá no explorador Caseboard. Então tem um diagrama aqui, né, na ferramenta de análise de vínculos, e aí eu vou demonstrar como é que a gente faz, como é que a gente salva esse arquivo no explorador. Então você pode salvar, né, as análises que você fizer por meio das ferramentas do Caseboard como um arquivo local na sua máquina, né, e aí eles vão ser gerenciados pelo seu sistema operacional, explorador de arquivos, né, o Windows, ou você pode salvar no banco de dados como um arquivo também. E aí você faz o gerenciamento por meio do explorador Caseboard. Então aqui na ferramenta de análise de vínculos, nós temos a aba banco de dados, né, e temos as opções aqui, salvar, abrir, salvar e salvar como no banco. Então quando eu clico aqui em salvar como, ele já abre, né, a ferramenta do explorador Caseboard. E aí eu seleciono, né, em qual pasta eu desejo salvar. Vou selecionar aqui, por exemplo, essa pasta aqui, operação Y, e vou dar um nome aqui de caso Y, né? Vamos salvar, e esse arquivo agora está salvo lá dentro do meu explorador Caseboard. Se eu fechar ele aqui, vou fechar ele e abrir de novo, eu tenho aqui na pasta, né, lá na análise de vínculos, operação Y, o meu arquivo de análise de vínculos, né? E aí a grande vantagem de você salvar os arquivos por meio do explorador Caseboard é que você pode abri-los por aqui mesmo, né? Então tem ali o arquivo da análise de vínculos, caso Y. Se eu der um duplo clique nele, aqui percebam, né, que ele não está editável, mas ele está público. Se eu dou um duplo clique nele, ele já vai abrir diretamente na ferramenta de análise de vínculos. Pronto, né? Então dessa forma fica muito mais fácil você gerenciar os arquivos que são gerados, né, por meio do Caseboard, utilizando a ferramenta do explorador Caseboard.